Aleluia, glória a Deus, Deus te abençoe poderosamente. Eu estou muito feliz porque nós chegamos até aqui. Falta pouco, mas estamos firmes aqui. Que Deus te abençoe. Eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Curta, pega esse dedinho seu maravilhoso e aperta aí. Curta, compartilhe, envie pelo WhatsApp, que vai ser bênção. Nós estamos buscando ser cheios do Espírito Santo através da palavra, da oração, dos salmos, da comunhão. Estamos fazendo isso aqui. E estamos lendo a palavra e estamos recebendo da palavra de Deus. E estamos falando a respeito da igreja de Éfeso e o espírito de temor. Começamos ontem. Então, se você não assistiu o vídeo de ontem, é só voltar aí que você vai estar por dentro direitinho da igreja de Éfeso e do Espírito Santo que traz temor a esta igreja. E nós vamos continuar lendo aqui o texto que diz: conheço as tuas obras, no versículo 2, né? E o seu trabalho árduo, a sua perseverança. E ele continua: sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Olha que interessante. Sei que você não pode tolerar homens maus. Então ele fala de homens maus e fala de falsos apóstolos. Homens maus e falsos apóstolos. Talvez os apóstolos fossem homens maus, ou talvez existissem homens maus tentando entrar na igreja e também existissem os falsos apóstolos. Olha que interessante. Existe aqui um elogio, podemos dizer assim, para a igreja. Existe um elogio para a igreja, que ela não tolera homens maus e nem falsos apóstolos. Isso significa que dentro daquela igreja, os falsos apóstolos e homens maus tentavam se infiltrar para que viesse trazer divisão dentro da igreja. Olha, para que faz, o que serve o apóstolo? O apóstolo é aquele que desbrava a igreja, né? Faz parte de um dos 5 ministérios que está citado ali mesmo na carta de Éfeso, né? Pastores, evangelistas, mestres, doutores e apóstolos. Então ele levantou alguns para apóstolos. Então, na verdade, esses apóstolos, eles iam para a igreja, eles passavam na igreja. Como hoje. Hoje você não vê visita de outros pastores e até de pessoas que se intitulam bispos, apóstolos, doutores, mestres, passando pelas igrejas. Então, naquela época também era dessa forma, porque a igreja estava em franco crescimento. Então, existiam os apóstolos que não eram os apóstolos de Jesus, mas eram pessoas levantadas como apóstolos para desbravar a igreja. E como Éfeso era uma igreja muito grande, uma igreja que tinha um avivamento, uma igreja que cresceu muito, com certeza era obrigatória a passagem dos apóstolos e pastores por aquela igreja. E também vinham os falsos apóstolos. Então o que eles faziam? Eles colocavam em prova. Como que se coloca em prova um falso apóstolo? Olha, observando os frutos. É o que eu faço na igreja hoje. Quando entra alguém na igreja, que esta pessoa, ela aparentemente tem um chamado para a obra de Deus e deseja fazer a obra de Deus, a primeira coisa que eu faço, a primeira coisa que nós fazemos é o quê? Observar os frutos dela. Então, como ela é com a família, como é a vida particular dela, como é a vida comercial dela, como é a vida dela. Porque não condiz uma pessoa ser serva, ser obreiro e ter problema familiar, ter problema no casamento, ter problema com filhos, ter problemas pessoais, ter problemas emocionais. Normalmente, essas pessoas que são falsos, eles não conseguem disfarçar a sua própria decadência. Elas produzem frutos. Nós produzimos frutos constantemente. Você produz frutos, eu produzo frutos. O que é o fruto? O fruto é o resultado da minha vida. É aquilo que eu realmente sou. Não é o que as pessoas falam de mim. Não é o que as pessoas dizem quem eu sou. Não. Mas é o que a minha família aparenta ser. É o que a minha esposa aparenta ser. É o que o meu estado emocional aparenta ser. É o que a minha presença nos lugares aparenta ser.
tudo isso que eu estou te falando agora são frutos. Frutos que vão determinar aquele que eu sou. Então, olha que interessante. Eles observavam e então tiravam essas pessoas, colocavam à prova e excluíam essas pessoas, descobriam que era impostor. Então, como que você descobre que uma pessoa é impostora, que uma pessoa não condiz aquilo que ela prega com aquilo que ela realmente quer ser? Não condiz? Pelos seus resultados, pela sua vida, pelo seu emocional, pelo seu comportamento. É os frutos dela. É o que você precisa observar, se alguém é verdadeiro ou não. Olha para o comportamento, para o estado emocional, para a forma que as pessoas lidam com o compromisso, se ela realmente serve ou ela só quer ser servida, né? Se aonde ela está, ela se coloca como centro, se aonde ela está, ela diminui as outras pessoas e só quer ela aparecer, se aonde ela está, se ela dá oportunidade para o próximo, se aonde ela está, realmente ela tem um coração voltado para o próximo, porque ter o coração voltado para Deus, isso aí, religiosamente, muitas pessoas elas fecham os olhos, elas se gesticulam, mas isso aí qualquer um faz, não é verdade? Agora, o comportamento e o resultado na família, nos filhos, quando ela está no meio das outras pessoas, é que vai determinar realmente o que ela é, né? Então, é muito importante aí, irmãos, que nós tenhamos assim essa condição de poder entender isso, como pôr à prova alguém, né? Não precisa pôr à prova, é só esperar e observar. É isso que acontecia. E o texto diz que não tolerava homens maus. Ora, então homens maus e falsos apóstolos. Quem são homens maus? Homens maus dentro da igreja. O que um homem mau faz? Ele rouba, mas nem sempre ele rouba dinheiro. Ele rouba atenção, ele rouba comunhão, ele rouba o carinho. O homem mau, o que ele faz? Ele acusa. Nem sempre ele briga, mas ele fica por trás, acusando as pessoas, falando mal das pessoas por trás. Nem sempre o homem mau, o que ele faz? Ele judia, mas nem sempre ele usa violência para judiar, ele usa as palavras, né? O homem mau, o que ele faz? Ele traz confusão, mas nem sempre ele traz uma confusão aberta, ele normalmente traz uma confusão fechada, falando mentiras, espalhando mentiras. Esses são homens maus. Então essa igreja não tolerava homens maus. Que jeito? Ela colocava a pessoa para fora? Não. Com certeza ela chamava essa pessoa para conversar e colocava a luz. Colocava a luz. Eu acredito que nessa época que chegou Paulo a entregar alguns para Satanás, eu acredito que a ousadia da igreja era muito maior. Talvez a igreja falava isso em cima do altar. Fulano de tal está falando isso, está errado. Não sei se a igreja chegava a excomungar como católico ou até excluir como o evangélico, né? A religião evangélica, que é chique, né? Evangélico, é bonito, né? Gospel. Então, os crentes, eu acredito que eles falavam do erro. E é claro que o grande trunfo da serpente é ficar escondida. A partir do momento que a serpente ela é revelada, então ela sai de cena. Então ele diz essas coisas, né? Que não suportam homens maus, que não aceitam e colocam à prova apóstolos, e realmente tem que ser muito firme para isso. E ele tem ainda elogiado e dizendo: você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Então, uma igreja que tem o seu pastor jogado num caldeirão de azeite, uma igreja que é perseguida, uma igreja que o seu fundador é apedrejado, uma igreja em que consegue mudar a economia da cidade e começa a ser odiada pelos seus irmãos, né? Porque normalmente a igreja, grande porcentagem dela, eram de judeus convertidos. Então, uma igreja que realmente ela perseverava não como nós. Hoje os crentes perseveram assim, vencendo a preguiça de ir para a igreja.
A pessoa tem preguiça, então ela acha que ela está perseverando, coitada. A pessoa, ela tem gente, irmãos, que eu já percebi, ela falta na igreja para que a gente fique falando para ela, vai para a igreja, vem para a igreja. Aí ela fala, eu vou pastor para a igreja, eu vou. Aí ela vai, 2, 3, aí ela falta. Aí ela fica esperando o quê? Que o pastor fale para ela. Você acha que essa pessoa, vamos falar a verdade, você acha que essa pessoa aguenta? Não aguenta. Ou quando vier uma tentação, quando vier uma perseguição, quando vier uma tentação no casamento dela, quando vier uma perseguição, a primeira coisa que ela vai fazer é desistir. Porque a pessoa que acredita que perseverar é ir para a igreja, olha, ir para a igreja debaixo de chuva, ir para a igreja debaixo de sol, ir para a igreja na enchente, se a pessoa acha que perseverar é isso, então ela está muito enganada do que é realmente perseverança, né? Então você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Olha quantos elogios. Por causa do nome, ela tem suportado. Ela não é fiel à esposa por causa que ama a esposa, é fiel à esposa por causa do Senhor. Não deixa de aproveitar oportunidades e comercializar ídolos por causa que a pessoa está bem financeiramente. Não, ela estava mal financeiramente, às vezes até devendo, mas ela deixava de fazer porque não agradava ao Senhor, então ela desfalecia. Então, realmente, é uma igreja que hoje nós podemos perceber que está muito longe da igreja atual, né? Como era esta igreja. Então, ela era uma igreja que, poxa vida, não tinha, aos meus olhos, já estava aprovada, já estava pronta, porque ela não tolerava homens maus, ela colocava à prova apóstolos, né? Apóstolos. Ela perseverava, ela suportava o sofrimento e ela não desfalecia. O que mais que essa igreja poderia ter? Então eu quero dizer para você que só procura mensagens de fortalecimento para levantar o seu ego, mensagens para manter você de pé. Eu quero dizer para você que você ainda não é convertido, que o convertido é aquele que só tem a força para ficar, nem força para ficar de pé tem cicatrizes, tem abstenções na vida, mas essa pessoa está sempre olhando para o alto, mesmo caída ela olha para o alto. Então eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, que procura, você percebe que os vídeos na internet, os que tem mais visualizações, são aqueles que colocam ânimo, disposição no coração das pessoas. Pois é, isso é verdade. Às vezes um vídeo esclarecedor da palavra pura e genuína, até mesmo as pessoas da igreja não têm paciência de ouvir. Por quê? Porque elas querem receber uma palavra que dá uma direção, que coloca os olhos dela para cima. Mas para aquele que já está olhando para cima, para aquele que já é perseverante, para aquele que já é firme, para aquele que já está nos caminhos do Senhor, então esta pessoa, ela não se contenta com palavras, com vídeos de motivação. Ela realmente sabe em quem tem crido e ela não arreda o pé da presença de Deus. Não depende de ninguém falar para ela assim, olha, você tem que ter um tempo com Deus, olha, ore, olha, não sei o que. Não depende disso. Então é importante que você pense nisso e almeje isso e se coloque, né, nessa condição, que eu tenho certeza que Deus vai ser poderoso na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Então nós vamos ficando por aqui. Amanhã nós vamos falar de algo que o Senhor tem contra esta igreja. Olha só tem coisa boa, né? 5 coisas boas que Jesus elogiou nesta igreja. Porém, no entanto, ele diz assim, contra você tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. E no próximo vídeo nós vamos falar o que é abandonar o primeiro amor. O que é abandonar? Por que que esta igreja tinha tudo a favor, mas tinha algo contra? Olha, Jesus ter algo contra é porque realmente é algo que precisa ser notado. O abandonar o primeiro amor. O que será que é isso? Nós vamos estudar isso amanhã, tá bom? Vamos orar então? E antes de orar, eu quero que você compartilhe este vídeo
copia o link, vai lá, compartilhar, copiar o link, você vai nos grupos do WhatsApp e copia e envia esse link para mais pessoas, para os seus discípulos, para a sua célula. Vamos aí fazendo o trabalho que tem que ser feito, tá bom? Vamos orar. Grande Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, meu Deus, esta igreja perseverante, esta igreja que não tolerava homens maus, esta igreja que colocava à prova se alguns eram verdadeiros ou não, esta igreja que não se desfalecia, esta igreja, meu Deus, que resistia às tentações. Meu Pai, parece uma igreja tão diferente do que nós vemos hoje. Mas eu te peço, meu Pai, nessas qualidades de Éfeso, nos faz também assim. Trabalha no nosso coração, nos livra das tentações, mas fortalece a nossa vida, meu Pai, para que possamos estar de pé diante de Ti. Para que não sejamos aqueles incautos que ficam só procurando a motivação, não, mas que possamos estar firmes diante do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, estenda a Tua mão, faz milagres e maravilhas sobre as nossas vidas, porque eu sei que o Senhor é grande e poderoso. Abençoa a Tua igreja, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos faz cheios do Teu Espírito Santo. Traz o Teu Espírito de temor sobre nós, para que possamos estar na Tua santa presença. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Quem crê diz amém e graças a Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, que Ele te coloque os atributos também da igreja de Éfeso em você. Deus te abençoe, graça e paz, e até amanhã em nome de Jesus.